porque aí no Brasil... Conversa Cruzada está discutindo hoje sobre o futuro do processo do Detran, tão rumoroso que foi, e agora não se sabe bem o que vai acontecer com a exclusão do deputado José Otávio, que até eu acho que deveria, talvez, tivesse interesse em levar até o fim para provar a sua inocência, já que ele sempre alegou inocência, mas agora nem isso vai acontecer. Bom, mas, doutor Auri, o que vai acontecer agora com todo o processo que reúne mais de 30 réus? Então, na verdade, agora a grande questão é, estamos todos aguardando o acórdão ser lavrado, porque uma coisa é aquilo que se tem numa sessão, onde é falado, nós temos que aguardar o acórdão do Supremo. Aí nós teremos os votos, vamos ler, e ali nós vamos identificar com clareza o nível, qual é o alcance dessa contaminação derivada. Porque isso se chama o quê? É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Quer dizer, se você tem uma árvore e ela está envenenada, os frutos que dela pendem podem ou não estar contaminados. Numa primeira aplicação, se dizia que os frutos todos estavam contaminados, uma exclusão total. Então, se anulava todo o processo e todas as provas derivadas. Hoje, essa teoria, até por construções jurisprudenciais e também teóricas, foi sendo relativizada. O Brasil, na reforma de 2008, alterando o artigo 157, ele prevê que as provas ilícitas são nulas. E aí diz, bom, mas nós não vamos anular quando houver fonte independente, descoberta inevitável, que já são duas flexibilizações à contaminação. Mas isso é uma questão muito técnica, bem complicada. Então aqui é o seguinte, nós temos lá uma nulidade. Agora nós vamos ver qual é o alcance dessa contaminação. Eu não vou, e não afirmei, logo que saiu a decisão, me perguntaram muito, acabou a Rodan? Não, é prematuro dizer que acabou, é muito prematuro. Enquanto não tivermos o voto, e mesmo depois do voto, ainda vai ter muito espaço para discussão, para definir qual é o nível de contaminação em relação aos demais. Mas nós já temos ali uma série de problemas bem apontados pelo Supremo, que vai desde a cisão determinada pela juíza de primeiro grau, que o Supremo diz a senhora não poderia ter feito a cisão dessa forma. Cometeu um erro. O Supremo diz que foi um erro. Concordo com a doutora Patrícia Weber, quando diz que no Brasil, infelizmente, nós temos um espaço decisório que não é bom para ninguém, aonde um diz que pode, outro diz que não pode. Incerteza, né? Exatamente. Esse espaço de incerteza, que se chama espaços impróprios de discricionalidade judicial, gera uma insegurança para todo mundo. O ideal, nós nunca vamos ter, mas qual seria o ideal? Uma regra clara, onde você sabe, isso pode, isso não pode, e aí não tem espaço. Agora, no Brasil, a questão estica daqui. O próprio ministro Joaquim Barbosa diz uma coisa hoje, amanhã diz outra completamente diferente. Então, isso gera uma insegurança para todo mundo. Com a decisão final, nós vamos ver o nível de contaminação. Mas é claro que problemas surgirão, é claro que as defesas vão mostrar toda a contaminação e vão buscar o máximo de derivação. O Ministério Público vai tentar buscar o mínimo de derivação. E em que ponto nós estamos no processo hoje? A instrução está encerrada, aguardando memoriais, que é a última manifestação das partes. E essa última manifestação já vai ser em cima dessa decisão do Supremo. E o juiz que vai decidir não é o mesmo juiz que instruiu. Sim, é um outro juiz. A doutora Simone foi embora para Santa Catarina. Com todo respeito, não conheço, agora mas o o coitado juiz tem que ler tudo de novo. Está em uma situação bravíssima, um processo gigantesco, um maxi processo. Ele vai ter que tomar conhecimento e de todas as preliminares, tomar conhecimento de tudo isso e mais essa questão Quantas nova. prescrições acontecerão? Não, aí? prescrições eu não sei te dizer, mas não temos. Deixa eu ouvir a doutora Patrícia, mas é um porque problema. a doutora Patrícia é coordenadora criminal da Procuradoria. Então, cabe a senhora tomar alguma atitude nesse caso? Não. Como não. coordenadora? Nesse ponto, não. Isso é... O processo não é de minha atribuição. Mas a senhora não é coordenadora que atinja o caso? Não. A coordenação só de viabilizar a melhor atuação dos colegas, da instituição como um todo. Então, nesse o que a senhora acha que vai acontecer agora com esse processo? Eu acho que o doutor Auri falou muito bem, e eu queria aproveitar isso aí. Nessa questão, o que acontece? Tem uma nulidade específica que foi apontada, decorrente exclusivamente de prerrogativa de foro. Por isso, inclusive, eu levantei para o senhor, levantei para os convidados no intervalo, que talvez a gente devesse, no Brasil, começar a traçar uma discussão clara sobre a necessidade ou não da prerrogativa de foro, que é um ninho de nulidades no Brasil e que só gera impunidade, porque o problema da nulidade é que a gente não pode esquecer o seguinte: no momento que é declarado nulo, claro, é um problema de forma, que a forma tem a sua necessidade para a garantia dos direitos humanos, isso é discutível, só que evita o atingimento do mérito. E a gente vive no Brasil cenários onde não conseguimos análise do mérito dos casos. Essa grande discussão surgiu como nunca no caso do mensalão. Aqui nessa mesa se discutiu muito, mas até agora ninguém tomou a iniciativa de acabar com o foro privilegiado.
Então ele está valendo. Porque tem muitos interesses, né, Lazier? Tá O valendo. privilegiado interessa Quem é que tem que muita votar? gente. Quem é que vai votar a modificação legislativa? Quem vota o foro privilegiado é quem tem foro privilegiado. Então, como que a gente vai acabar? É muito difícil. Só que o foro privilegiado acaba se tornando última instância, Claro, única tem instância. vantagens e inconvenientes. Única instância, não tem nem recuo. Agora não é essa oitava maravilha. José Dirceu esperneando aí para ver que não tem vai. Agora ele não quer. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter sido julgado por um juiz de primeiro grau, com recurso para o TRF, STJ e STF. Mas na hora de acabarem com o foro, ninguém quer acabar, né? Porque penso assim, bem ou mal, na história que temos, a gente tem mais casos de investigações, de ações promovidas em primeira instância por uma questão, assim, inclusive de estruturação das carreiras, e agora, graças ao Mensalão, temos que falar a verdade, graças ao Mensalão tivemos a possibilidade de ver o Supremo Tribunal Federal julgando um caso de extrema relevância originariamente. Então, isso no Brasil já é uma coisa, assim, é um cenário extremamente positivo. Agora, voltando, vai ser bem essa discussão que o doutor Auri, com propriedade, falou, a questão do limite do atingimento dessa nulidade. A verdade é assim, como eu comentei antes, nós temos diversos cenários, inclusive na maior parte do mundo, em que se tenta adequar a nulidade à sua importância e evitar atingir as demais provas, se essas provas conseguem ter uma autonomia tal que configurem os demais ilícitos. Na sua opinião, tem autonomia? Claro, que aí vão dizer que eu estou falando com a procuradora. Do que eu consegui... A senhora é procuradora. Claro, por isso que eu estou falando assim. Mas o que eu consegui ler do caso, eu li o caso não vou manifestar nele, não tenho atribuição, eu tenho colegas competentes para isso. Eu entendo que tem autonomia. Tem autonomia. Que teria que todos os fatos que de alguma forma, por exemplo, assim, qualquer elemento que reverbere, que, por exemplo, tenha alguma discussão que possa reverberar, essa discussão é bem limitada, no meu ver, claro, né? Com o deputado fica bastante delicado. Só que todos os demais, porque os elementos de investigação são bastante amplos nesse caso, permanecem rígidos. Mas é óbvio que isso, nenhum de nós vai conseguir dar uma palavra final, porque não cabe a nós dar uma palavra final. Tá bom. Agora, um ponto, só deixa eu falar uma questão que me pareceu bem importante, que o doutor Nício levantou essa questão, assim, do encaminhamento e do problema da omissão. Cada vez mais eu me convenço, assim, como sociedade, assim, como uma pessoa que está há anos indignada com essa situação mesmo e trabalhando na área penal, que a gente deve trabalhar, em termos de investigação e de inquérito policial, numa forma mais harmônica possível. E essa harmonia tem que estar, assim, na questão do Ministério Público Federal sempre atrelado à investigação. Por isso que essa discussão da PEC 37 é tão insignificante nesse ponto, porque no Brasil a gente discute muito a palavra poder, né? Tudo é poder, é por causa da nossa índole, né? Colonialista, ditatorial, a gente fala só em poder. A gente não sabe falar em atribuição, a gente não sabe falar em compartilhamento, a gente não sabe falar em trabalho coordenado e conjunto. A gente tem muita dificuldade em falar isso. Então, acho que uma coisa que nós temos que crescer é isso. Mas você quer dizer isso lá dentro da Procuradoria, doutora? Não, mas eu vou contar uma coisa para o senhor. Isso é uma coisa. Agora, alguém que faça isso com prerrogativa para me prender é outra coisa. São coisas diferentes. Eu não entendi, doutor. Vou lhe explicar. 9 procuradores da República fazem um jogral e acusam a metade do universo. Onde é que está o compartilhamento? Isso não é uma expressão máxima do exercício do poder acusatório? Isso aí é o seguinte, os 9 estarem lá demonstra que houve um trabalho em grupo. Por que nas audiências, vem 20 advogados na audiência e achamos legítimo o direito de defesa ser exercido por todos? Eu sou daqueles que não generalizam a história de que a defesa é a ralé da sociedade. A defesa não é a ralé. A defesa é essencial, a defesa tem que ser bem feita. Não tenha dúvida, doutora. Assim como a acusação, doutora. Não tenha dúvida disso. Só que é o seguinte, eu concordo com a senhora e pratico isso. Há Mas mais ou menos uns 30 anos. Eu sei disso. Agora, eu tenho problemas enormes, por exemplo, quando eu levo 5 anos para ganhar uma ação civil pública e o promotor não é chamado para pagar as custas do processo que ele perdeu e a sociedade tem que pagar 30 milhões de aditivos. Agora, posso lhe fazer uma pergunta? Agora, se for tirado o poder de punição da parte, se for tirado o poder de punição da vítima, para dizer assim, olha, vai ter alguém que vai lutar pelos seus direitos, que é coibir essa pessoa de lutar pelos seus direitos, dizendo o seguinte, olha, se o processo for anulado por A ou por B, tu vai ser penalizado por isso. Está tirando o poder da vítima, que nesse caso da corrupção é a sociedade, não pode fazer nada, mas ninguém vai fazer por ti. Sabe qual é a nossa diferença, doutora? Sabe qual é a nossa diferença? Sim. É que eu, como sociedade, não entrego para o MP a defesa dos meus direitos. Eu vou para a rua
para defender. E eu não faço isso desde ontem. Sim, mas se o senhor Desde sofrer muitos lesão antes ontem. corporal, se o senhor for roubado, se sua família, sua filha for sequestrada, for estuprada, qualquer coisa, o senhor vai ter que entregar. Então eu vou fazer o Porque seguinte, o senhor não doutora, vai poder chegar nessa este pessoa e seu matar questionamento- ela. Claro que não. Não vai poder, Este doutora. seu questionamento eu vou deixar para quem está nos vendo. Sim. Porque aí eles vão dizer o produto disso. O produto não é a impunidade. Porque lá no Central está entupido de negros, de pobres e de analfabetos. Mas isso é E nós estamos impunidade, falando de outra doutor. impunidade. Isso é que é a do impunidade. colarinho branco. Isso está entupido de É disso que negro, nós estamos pobre, falando. alfabeto. É a demonstração da impunidade no Brasil. põe lá, doutora? É um país que não Sou chega ao eu? colarinho branco. Sou É um eu? país que não chega aos corruptores, Mas lógico, doutor. doutora, mas quem põe aqueles lá? Quem é o titular da ação penal? É o promotor de justiça que denuncia pelo roubo Perfeito. de tilápias malabaricos. Perfeito. Mas aí que tá. Dá 3 anos de cadeia por furtar doutor. traíras. E daí Ora. que tá. Os promotores denunciam por todos os fatos, mas o que tem no Brasil? Que só chega a condenação final e execução em relação a negro, pobre, mutilado. Vou fazer um intervalinho. É um intervalinho. problema do sistema Por que tanto processual poder que está assim? totalmente errado. O problema não é atribuição. Não estamos falando de atribuição. O problema é que a gente não consegue chegar num processo final com condenação a quem detém poder. Nós estamos discutindo Claro, mas eu outras concordo com a mazelas senhora. aqui do Ministério Não, Público, doutora, etc. não, Não, assim- o caso hoje era mais... Eu acho bom esse debate aqui, acho bom. É o poder. O que o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu anteontem? Que vai investigar as compras de guardião pelos agentes do Ministério Público. Está na 0 hora. O que é isso, se não o exercício máximo do poder, que é ter um processo investigatório próprio, Tá bom. ou não? Há pouquinho o senhor falou aí do jogral do Ministério Público. Foi aquela famosa... Foi, Isso, audiência aquela famosa coletiva. Como é que foi a Fizeram a manchete denúncia. da 0 hora? Onde eles deu a Eu não denúncia. me lembro se eram os deuses do Rio Grande. Aquela foi... Que devastada. isso, gente? Intervalo para nós ouvir de novo o doutor Nício e era vez de falar também o doutor Ricardo Giuliani, mas o doutor Ricardo Giuliani Agora é a minha desculpa, vez, doutor, então. eu tão vou me meter. brilhante, é tão Agora é brilhante minha quanto inquieto. Inquieto. Então E voltamos. mal educado. Eu acho